Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Vitória do Sport diante do Bahia pelo placar de 1-0. Gol marcado por Paulinho Mocelin no segundo tempo, na base da individualidade. E a gente trazendo aqui ainda a situação calamitosa do Sport na classificação da Série A. Sport que tem aí um longo caminho, um longo percurso a chegar aos 45 pontos. Não pode mais ter margem para erro na Série A. Foi um resultado que mantém a esperança de um Sport que vai tentar contrariar a matemática, que embora chegando hoje aos 33 pontos, ainda mantém 6 pontos de distância em relação às equipes que estão fora da zona do rebaixamento, Atlético Goianiense e Juventude, e ainda 2 jogos a mais em relação às equipes, né, que estão aí concorrendo diretamente com o rubro-negro na fuga contra a Degola. Um jogo onde vimos aí duas equipes tecnicamente bem abaixo. A criatividade não foi, né, o exemplo para Sport Bahia nesta noite. Vimos o Sport se dedicando muito à marcação, matando muito os jogadores, né, em suas características para manter a formação mais recuada, jogadores que até fizeram uma boa partida, como foi o caso do Everton Felipe, voltando muito para marcar, e mais uma vez a questionável escalação do técnico Gustavo Florentin, onde enxergamos um Gustavo deslocado mais para os lados, que quando vem para o meio tem mais qualidade do que o Hernanes, que embora tenha essa criatividade nos pés, não tem a mesma mobilidade de antes. E isso mata o jogo ofensivo do Sport. Enquanto a equipe do Bahia se ateve a buscar os avanços de Nino Paraíba pela direita, as inversões de Maicon Douglas e Raí Nascimento dos lados do campo na segunda linha, e um Bahia que buscou bolas aéreas, assim como o Sport também. Foram equipes que trocaram a posse de bola ao longo do jogo e que não teve aquele domínio amplo de um lado ou de outro. Foi um jogo bem igual, né, de equipes que estão brigando na parte de baixo, e levou a melhor o Sport numa modificação bem questionável, feita pelo técnico paraguaio Gustavo Florentin. Porque na partida eu teria tirado logo o Hernanes, que já vinha demonstrando, já dando sinais de cansaço, deixaria o Gustavo mais centralizado e colocaria o próprio Paulinho Mocelin ou até mesmo uma outra peça ofensiva. Mas ele acaba sacando o Gustavo, colocando o Paulinho Mocelin, e o torcedor vai esquecer dessa modificação porque Mocelin foi quem fez o gol. Ele acaba recuperando a bola no meio de campo, né, se projetando para o lado esquerdo e marcando um gol bem parecido com o que foi marcado na partida diante do Corinthians. Ele puxa para o meio, finaliza no canto do Danilo Fernandes, colocando a equipe do Sport em vantagem. Depois do gol, e já vinha antes mesmo do gol essa postura do Sport, o Leão busca marcar, fechar os espaços diante de um Bahia inoperante, diante de um Bahia sem tanta criatividade. E foi o que aconteceu. O Sport adotou uma formação com 3 zagueiros no fim, 3 volantes, né, 2 laterais e apenas Mocelin e Santiago Trellis como os atacantes da equipe rubro-negra. Gustavo Florentin apostou, né, no segundo tempo, na reta final do jogo, na marcação, assim como foi durante toda a partida. Não teve muita novidade, né? Foi um esporte já pragmático para os olhares do torcedor, né? Sem tantos avanços, buscando um jogo mais vertical, sem conseguir penetrar na defesa do Bahia, e o Bahia também não conseguiu, né, chegar à defesa do Sport. Mais uma vez, Thierry, Sabino, essa combinação vem dando certo. Mais uma vez, um bom jogo do José Wellison, mas esse esporte que não tem mais alternativas. Eu particularmente não enxergo um esporte com tantas alternativas para buscar um fato novo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Venceu porque a gente enxerga que a freguesia do Bahia nos últimos confrontos contra a equipe rubro-negra tem sido gigante. O Bahia não consegue vencer o Sport, seja em Salvador, seja na capital pernambucana ou na região metropolitana do Recife, como aconteceu nesta noite. E o Bahia também se complica com esse resultado, né, que foi definido na noite desta quinta-feira. Então, um resultado que mantém o esporte vivo matematicamente, embora o torcedor mais consciente tenha a noção
de que ainda é uma tarefa dura. O Sport não vai jogar no final de semana, o Sport só volta a campo no dia 27 contra um adversário direto mais uma vez, que embora tenha vencido nesta rodada, né, mas ainda está brigando ali na parte de baixo da classificação para se safar, que é o São Paulo. Jogo dia 27, no Morumbi, um sábado, às 9h30 da noite. É um compromisso complicado, o Sport não venceu dentro de casa o São Paulo e vai tentar essa missão duríssima, porque, como dito há pouco, não há margens mais para erro. O Sport vai tentar vencer todos os seus compromissos até o final da competição. Os dois jogos mais complicados virão agora, sem dúvida alguma, contra São Paulo e Flamengo. Nessas duas equipes vão exigir muito mais do Sport, diferentemente de Chapecoense e Atlético Paranaense já na reta final do ano. É tentar fazer algo que há muito tempo, há muitos anos não acontece, que é o Sport vencendo na casa do São Paulo. E agora não tem mais espaço, né, para empates ou até mesmo uma derrota que já pode sacramentar em rodadas futuras esse rebaixamento do Sport à Série B do Campeonato Brasileiro, que ainda é muito iminente. É muito palpável esse rebaixamento, embora os 3 pontos conquistados hoje. Sem eles, talvez a gente poderia ver um rebaixamento do Sport daqui a 2 ou 3 rodadas. Com a vitória de hoje, deu uma amenizada na situação, embora o futebol tenha sido pobre na parte técnica, mas não faltou vontade, não faltou incentivo do torcedor, né, nas arquibancadas para empurrar essa equipe, né, e dar aquele incentivo para que o Sport pudesse se postar bem no jogo. Estivesse ali bem postado na marcação, né, evitando os avanços do Bahia, que também não foi uma brilhante equipe em campo, e esse resultado de 1-0, assim como foi no primeiro turno, com o gol marcado pelo Mikael, hoje foi a vez de Paulinho Mocelin dar a vitória mais uma vez ao Sport. 6 pontos conquistados diante do Bahia, né, 3 no primeiro turno, na vitória lá em Salvador, e agora essa vitória importante de hoje, que mantém o Sport se apegando à matemática, embora o campeonato possa mostrar ao Leão um outro caminho. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!